A escritura sagrada que nenhuma tragédia pôde apagar. A incrível história de fogo e ferro fundidos na Bíblia, achada nos escombros do World Trade Center. Domingo, 25 de setembro, mês da Bíblia. O repórter Canção Nova está no ar. Nos escombros das Torres Gêmeas, uma Bíblia fundida num bloco de aço. Apenas alguns versículos são visíveis, mas que dão uma grande lição sobre a força da palavra de Deus. No mês em que os 15 anos do ataque ao World Trade Center, em Nova York, é lembrado no mundo todo, o fotógrafo Joey Marowitz vê setembro de uma forma muito especial. My name is Joel Marowitz. I'm a photographer and I speak... Ele passou 9 meses registrando o trabalho nos escombros e gravou um testemunho que ele considera uma mensagem de fé diante do que sobrou do maior ataque terrorista no Ocidente. Joey recebeu de um dos bombeiros que limpava o local uma Bíblia, que acabou tendo as páginas soldadas a um pedaço de aço. Ele diz não entender como o calor intenso foi capaz de derreter o aço e não queimou o papel fino usado na impressão das Sagradas Escrituras. A passagem ficou aberta no Evangelho de Mateus 5, onde se pode ver claramente as palavras nos versículos 38 e 39. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, você dê a ele a face esquerda. Em 2012, Joey Marowitz entregou a Bíblia para o memorial de 11 de setembro. E depois dessa bela história, o repórter Canção Nova tem muito mais para você. Afinal, o programa está só começando. Na Terra Santa, nossa equipe preparou uma série especial de reportagens sobre a Bíblia. Aqui no Brasil, a gente vai mostrar a campanha da CNBB, da Pastoral do Menor, para ajudar adolescentes infratores. Tem também uma campanha registrada por nossa equipe sobre a multivacinação para crianças e adolescentes. Vamos falar de economia também, onde um balanço do IBGE fala do fechamento de empresas no Brasil. E há uma semana das eleições municipais, uma reportagem sobre o desempenho das mulheres na política. É informação a serviço da vida. É esperança. É o repórter Canção Nova que já começou. E a gente continua aqui a falar da palavra de Deus, não é mesmo, Liliane? É isso mesmo, ainda mais porque hoje é dia da Bíblia. Data criada em 1947, desde então, todo o último domingo de setembro é dia de homenagear a Sagrada Escritura. Sabia que para nós aqui no Brasil o mês da Bíblia começou a ser celebrado em 1971, lá na capital mineira? Cláudio Fiuza e Mauricéia Silva contam pra gente. A palavra de Deus é alimento espiritual que orienta e traz luz para o dia a dia. E para que faça parte do cotidiano, aprender a meditá-la e entender a direção de Deus é essencial. E foi nessa busca de compreender os textos sagrados que muitos grupos de estudos se formaram. A partir do Concílio Vaticano II, colocamos com clareza, a Bíblia tem que ser lida na comunidade, na igreja, em comunhão com as outras pessoas que refletiram sobre a Bíblia e com a ajuda daqueles que estudaram a Bíblia. Mês de setembro, em meio a tantas opções, a palavra de Deus tem destaque. Quem poderia dizer que o intitulado Mês da Bíblia começou exatamente aqui, em Belo Horizonte, há 45 anos atrás? Nós estamos pisando no chão onde nasceu o Mês da Bíblia. No cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, no ano de 1975, as irmãs paulinas, juntamente com outras pessoas, entre eles o padre Antoniazzi, organizaram um grande movimento bíblico. E assim então se deu o início de uma celebração que foi se estendendo depois em tantos lugares, hoje não só no Brasil. E neste ano de 2016, a proposta de estudo é de um livro da Bíblia não tão conhecido, mas que traz uma grande riqueza.
E este ano, então, foi escolhido o profeta Miqueias. O Miqueias foi um profeta que nos ajudou a voltar à palavra de Deus, a fidelidade, dar uma nova esperança. E também no próprio Miqueias nós temos uma frase que depois está em Mateus, que de Belém virá aquele que vai governar, o Messias esperado. Está em Miqueias isso. E a gente encontra lá no capítulo 2 de Mateus. A leitura orante convida a pessoa para a intimidade com Deus, mas para isso é necessário dedicação. É muito bonito os Salmos quando diz que a palavra de Deus ela é luz para os passos, lâmpada para o caminho, ela é como um alimento. Então a ideia é de fazer de fato da palavra esse alimento diário. E nós como católicos temos a riqueza da liturgia diária da palavra. Ainda falando do livro mais lido e traduzido do mundo, vamos conhecer agora o lugar onde tudo começou. Ao longo do Repórter Canção Nova de hoje, vamos exibir uma série de reportagens produzida pela Terra Santa. A gente começa com os textos bíblicos que começaram a ser escritos na pedra, na argila, no papiro e no pergaminho, até chegar aos nossos dias. A mensagem dos profetas e a tradição dos sábios e dos escribas não ficaram na expressão oral por muito tempo, pois logo foi escrita. O processo foi longo e teve início com a incisão na pedra e as inscrições na argila, e por muitos séculos foram fixados em manuscritos. A Bíblia é a palavra escrita onde Deus, revelando-se na história humana, fez ressoar no tempo através dos profetas, dos sábios, de Jesus e dos apóstolos. E é este percurso fantástico que nós vamos percorrer, conhecendo o caminho da palavra de Deus, do primeiro anúncio até os nossos dias, aqui em Jerusalém, através dos manuscritos e no deserto. A história do povo de Deus começa com um chamado dirigido a Abraão a deixar a sua própria pátria e uma promessa: farei de ti um grande povo. No Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés. O Sinai é o cenário onde foi estipulada a aliança entre Deus e o seu povo. Os acontecimentos com o povo de Abraão se desenvolveram por décadas e tiveram como ambiente principal o deserto. A palavra de Deus, Shema Israel, quer dizer escuta Israel, faz silêncio, ouve o deserto, ouve a voz de Deus. O Sinai se encontra no deserto e Deus fala no deserto. Deus deu a sua palavra, se revelou em um ambiente que não pertence a ninguém, quis falar em um ambiente misterioso, confiou 10 palavras a Moisés. A tradição diz que a voz de Deus era como um fogo, voava no ar e depois incidia na pedra. O Sinai permanece assim ligado ao dom do decálogo, as 10 palavras escritas na pedra e no coração de cada homem, o monte da fé, o lugar do encontro e do pacto, o monte do amor. A tradição hebraica rabínica ensina que as leis de Deus dadas a Moisés no Monte Sinai foram transmitidas de forma oral e escrita. Sabemos que os ciclos narrativos presentes no texto bíblico escrito primeiro passaram por uma fase de transmissão oral. Isto é perceptível. Podemos estar certos, através dos textos bíblicos, que existem ainda os recursos literários que facilitam a memorização e que pertencem ainda hoje à tradição judaica. Os primeiros 5 livros da Bíblia compõem o que os hebreus consideram central para a sua experiência religiosa, a Torá. Na Bíblia cristã, estes 5 livros compõem o Pentateuco, os 5 rolos: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números, o Deuteronômio. Deus, inspirador e autor dos livros do Antigo e Novo Testamento, sabiamente organizou para que o Novo estivesse escondido no Antigo e o Antigo se tornasse claro no Novo.
Deus, depois de ter falado muitas vezes e em diversos modos através dos profetas, ultimamente nestes dias falou através do Filho. Jesus nos deixou parábolas muito simples, compreensíveis a todos, seja pelos pescadores da Galileia e por escribas de Jerusalém. Os seus discípulos nos transmitiram o testemunho da sua vida através do Evangelho. A pessoa de Jesus não é fruto da fantasia de um autor, de um romancista, de um escritor, mas é a alma da comunidade que nasceu dele. Jesus viveu na comunidade. Por isso é da liturgia que os primeiros cristãos têm a continuidade com a pessoa de Jesus. Desde o segundo século, a tradição da Igreja atribui os evangelhos a São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os primeiros 3 evangelhos são tidos como sinóticos porque símiles entre eles. Mateus, o publicano, do colégio dos 12 apóstolos, escreveu para os cristãos convertidos do judaísmo. A sua obra, composta possivelmente em aramaico, foi depois traduzida em grego. A tradição fala de Marcos como acompanhador e tradutor de Pedro na comunidade de Roma. A doutrina de Jesus ganhou forma nos outros livros do Novo Testamento, nas cartas de São Paulo e dos outros autores sagrados e no Apocalipse. Estes escritos contêm a reflexão dos primeiros cristãos sobre a vida e sobre a mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo, com seus escritos e principalmente com a vida, alarga os confins da igreja com todos os povos. E Jesus usou uma maravilhosa forma de comunicação, de modo que se pudesse, além de escutar, ver. Falou do pastor que tinha perdido a sua ovelha, do semeador que tinha semeado a semente em diferentes terrenos, do filho pródigo que estava afastado de casa. E os ouvintes entendiam imediatamente que se tratava deles, ovelhas perdidas, sementes que deveria frutificar, filhos procurados pelo amor do Pai. A fé na palavra de Deus nos leva a obras concretas em nosso dia a dia. Obras que lutam contra o trabalho infantil, a fome, o desrespeito e a violência contra crianças e adolescentes. A boa notícia é que um acordo de cooperação assinado em Brasília vai ajudar e muito a diminuir essa dura realidade no país. Quase 1.700.000 crianças e adolescentes de 5 a 15 anos ainda trabalham no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014. No mesmo ano, de acordo com dados do Unicef, a cada dia, 30 crianças e adolescentes foram assassinados. Os homicídios são uma das faces mais trágicas das violações dos direitos de meninas e meninos do país. Para aprimorar a luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes, os organismos que já atuam nesse campo resolveram somar esforços e trabalhar juntos. Ao todo, 11 entidades assinaram um acordo. Cada uma das 11 entidades que firmam o acordo já tem excelentes trabalhos e importantes. O que a gente faz agora é juntar nossas forças, ter projetos comuns, ter iniciativas comuns e com isso termos mais força também para dialogar com os organismos do governo nos diversos níveis. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito à proteção da infância e da adolescência, mas é preciso políticas públicas que combatam as desigualdades e façam a lei sair do papel. Essa questão de ações, de parcerias, isso precisa existir, porque o que nós vemos hoje na nossa sociedade, no mundo, né, o que são feitos com as nossas crianças e adolescentes, é uma coisa que nos deixa muito tristes. O acordo quer valorizar o trabalho conjunto das instituições católicas nacionais e internacionais e contribuir para a construção de um novo conceito de cidadania. Nosso sistema ele é seletivo e ele é excludente. Então, não podem os direitos à saúde, à educação, a uma boa educação de qualidade ser apenas passar pelo fator de terem ou não terem condições econômicas. E depois do intervalo, vamos falar da campanha de multivacinação. E tem também a segunda parte da nossa viagem à história da Bíblia na Terra Santa. Se segura aí que o repórter Canção Nova volta rapidinho.
Emissoras de rádio e TV agora podem exibir qualquer conteúdo em qualquer hora do dia, desde que anunciem a classificação etária antes do programa. A liberação do Supremo Tribunal Federal significa que o conteúdo para maiores de 18 anos, com nudez, sexo, drogas e violência, agora corre o risco de ser visto até pelas crianças. Significa também que os pais vão precisar estar bem mais atentos ao que os filhos assistem. O artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente obrigava veículos de radiodifusão a transmitirem seu conteúdo de acordo com o horário estabelecido pela classificação indicativa. Mas o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão em horário diverso autorizado, contida no artigo. Os ministros entenderam que configura censura e, com isso, as emissoras de televisão podem veicular programas considerados impróprios para crianças e adolescentes em qualquer horário, sem sofrerem qualquer tipo de sanção ou multa, bastando apenas informar na tela a classificação etária. Após os votos dos senhores ministros Dias Toffoli, relator, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Aires Brito, julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão em horário diverso do autorizado, contido no artigo 254 da Lei 8.069. A decisão preocupou profissionais da área da saúde que a consideram uma derrota para a proteção dos direitos da infância. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças têm um desenvolvimento mental e psicológico muito acelerado nos primeiros anos de vida e uma exposição inadequada pode desvirtuar princípios de crianças e adolescentes. Na avaliação desta PhD em Educação Infantil, é preciso olhar sob a perspectiva de triangulação, família, mídia e sociedade. Mas ela reforça que é sim dos pais a responsabilidade de educar os filhos. Eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva mais ampla e não pensar que uma vez está posta uma lei ou uma vez está posta a proibição, a questão está resolvida. Não está. Então, o que tem sim é a gente criar uma cultura de proteção e cuidado, educação da criança. Aí sim, uma sociedade que se preocupa com a sua criança, não apenas agora, no hoje, mas ao longo da vida. E ainda falando com os pais, já começou em todo o país a campanha nacional de multivacinação. O público-alvo são crianças menores de 5 anos e crianças e adolescentes de 9 a 15 anos. Ao todo, 350 mil profissionais participam dessa ação. Elas são o público certo nas campanhas de vacinação. Afinal, nos primeiros anos de vida, as vacinas são fundamentais para a vida da criança. Por isso, Magna não deixa nenhuma vacina da Manuela, de 4 meses, atrasar. Ela precisa dos medicamentos, para não ficar doente, das doenças que tem, ela tem que tomar. Até o dia 30 desse mês, o Ministério da Saúde realiza em todo o país a campanha nacional de multivacinação, que esse ano tem novidades. O público-alvo da campanha esse ano foi ampliado. Além das crianças de até 5 anos, aquelas com idade entre 9 e 14 anos também devem se imunizar. Os pais às vezes esquecem, né, que adolescente hoje também tem vacina a receber, assim como os adultos também têm vacina a receber. Então é importante, né, que essa população se proteja para que também a gente não tenha o deslocamento de doenças comuns da infância para outras faixas de idade, na adolescência ou na fase adulta. O objetivo dessa edição é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. 14 vacinas estão disponíveis nos postos de saúde do Brasil. Elas previnem várias doenças, entre elas catapora, cachumba, febre amarela, hepatite B, HPV e poliomielite. Para saber quais vacinas tomar, o cartão de vacinação será essencial. A vacina ela é seletiva, ou seja, não há nenhuma vacina discriminada nessa campanha, né? Daí é importante levar a caderneta de vacinação, porque nós vamos avaliar a situação de cada criança, dependendo da sua faixa de idade. Né? Para as crianças, né, no calendário infantil hoje do Ministério da Saúde, nós temos disponíveis 14 vacinas, né, a serem investigadas se estão em dia. E no calendário da adolescente, nós temos 5 vacinas. Andressa veio vacinar a pequena Luísa, de 2 meses, e já aproveitou para ver se Fernanda também vai precisar. O cartão dela até trouxe para ela verificar se está tudo ok, mas eu acho que está completinho. Você sempre busca ficar atenta aí. Sim, é muito importante. Eu acho muito importante para evitar doenças graves mesmo.
E hoje o repórter Canção Nova exibe uma série de reportagens especiais sobre a Bíblia. Na segunda parte dessa história, vamos acompanhar a maior descoberta de todos os tempos, os manuscritos do Mar Morto que trouxeram à luz o livro de Isaías. Tradição oral e escrita se entrelaçam na história de Israel, na história do povo de Deus. Histórias passadas contadas de pai para filho. A Bíblia é um mundo sem confins também para a pesquisa, história e lei, ciência e oração. Segundo o cânone católico, a Bíblia é composta por 73 livros, escrito em um arco de 15 séculos. A Bíblia, este complexo de livros, tem dois autores, o autor divino, que é o próprio Deus, e o autor humano, que são os hagiógrafos. Deus, como autor divino, inspirou, assistiu à inteligência, à vontade, à faculdade executiva. Os escritores depois colocaram por escrito a palavra com seu gênero literário. Com palavras e fatos depois vêm, por assim dizer, cristalizados, assinados na escrita e constituem o que nós chamamos a Bíblia. Como homem de fé, eu penso que, sem dúvida, tivemos a assistência da providência que não permitiu que os textos da fé se perdessem. Não existe mais nenhum texto original escrito pelas mãos dos evangelistas ou de São Paulo. Porém, é possível encontrar ainda hoje cópias muito próximas aos originais. Por exemplo, as reproduções que podem ser admiradas na Biblioteca Vaticana ou em Jerusalém, no Estúdio Bíblico Franciscano, ou mesmo na Associação Bíblica em Jerusalém. A Vulgata, a primeira tradução completa em língua latina da Bíblia, representa o esforço mais exigente enfrentado por São Jerônimo. Em 382, a pedido do Papa Dámaso, ele enfrentou a tarefa de rever a tradução dos evangelhos e, sucessivamente, em 390, passou ao Antigo Testamento em hebraico, concluindo a obra em mais ou menos 23 anos. Em Belém, ao lado da primeira e mais famosa gruta, a da Natividade, tem uma pequena gruta que se chama o Sepulcro de São Jerônimo. Na realidade, o corpo do santo não está mais aqui. Estamos diante do sepulcro. O corpo foi transportado pelos cruzados a Roma como um troféu de guerra e não está mais no lugar onde foi colocado no início. Porém, o túmulo sempre foi uma memória importante para os cristãos, pela importância de São Jerônimo para todo o mundo cristão. O tradutor da Bíblia em latim, a mais famosa tradução, talvez nunca feita da Bíblia, a Vulgata, traduzida diretamente dos textos originais em hebraico e grego. Da Gruta de São Jerônimo, em Belém, nós voltamos aqui no deserto, onde estão as grutas de Qumran, com as maiores descobertas arqueológicas do século XX. Os manuscritos de Qumran, ou do Mar Morto, é uma das descobertas mais extraordinárias na história da arqueologia. Na costa noroeste do Mar Morto, a 12 quilômetros ao sul de Jericó, se encontram ruínas que os árabes chamam Khirbet Qumran, as ruínas de pedra. E foi nesta paisagem fascinante que, na primavera de 1947, um beduíno descobriu o que hoje é chamada de Gruta número 1. Dentro dela, uma série de vasos de barro contendo manuscritos envolvidos em linho. Começou desta forma uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX. A importância de Qumran é especialmente por aquilo que foi encontrado aqui. Foram encontradas ruínas e restos arqueológicos de um grande complexo, onde é suposto ter vivido a comunidade dos essênios. Mas de relevância ainda mais importante são as cavernas que foram encontradas nesta área. Nessas cavernas foram encontrados os restos de manuscritos muito significativos. Mais da metade dos documentos encontrados são bíblicos, e o mais importante é o livro de Isaías, quase inteiramente preservado.
faltando somente pouquíssimas palavras. Ele foi escrito em hebraico no 2º século antes de Cristo e foi encontrado aqui. Depois encontraram os restos de quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. No sítio de Qumran é possível ver uma cópia do livro de Isaías, como também no Museu do Livro em Jerusalém. Na Cidade Santa, em 2008, foi colocado em exposição ao público o manuscrito original de Qumran, o melhor conservado entre os 220 manuscritos encontrados nas grutas. E o Papa Francisco, como sempre, em sua catequese nas quartas-feiras, falou sobre a misericórdia de Deus a partir das Sagradas Escrituras. Misericordiosos como o Pai. O Santo Padre destacou que o perdão e a doação são pilares para a convivência fraterna. Francisco recordou o tema do dia 21 de setembro, dedicado ao doente de Alzheimer, que é Lembre-se de mim. No encontro na Praça São Pedro, o Papa fez um apelo por todos que sofrem com Alzheimer e seus familiares para que não sejam esquecidos. O tema da edição 23 do Dia Mundial do Alzheimer é Lembre-se de mim. Invito tutti i presenti a ricordarsi. Convido todos a se lembrarem com a solicitude de Maria e a ternura de Jesus misericordioso, dos que padecem deste mal e de seus familiares, para que sintam a nossa proximidade. Rezemos também por aqueles que assistem os doentes, que sabem colher suas necessidades, inclusive as mais imperceptíveis, porque veem com os olhos repletos de amor. No mundo todo, há cerca de 45 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença, segundo dados da Organização Internacional de Alzheimer. Em sua catequese, Francisco afirmou que a misericórdia não é um slogan, mas um compromisso para a vida. Ma non dimenticatevi di questo. Misericordia e dono. Perdono e dono. E così il cuore si allarga nell'amore. Invece l'egoismo, la rabbia fa il cuore piccolo, 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 piccolo e si indorisce come una pietra. Cosa preferite voi? Un cuore di pietra? Vi domando, rispondete. Non sento bene. Un cuore pieno di amore? Se preferite un cuore pieno di amore, siate misericordiosi. Essa semana, o Papa também esteve com líderes de outras religiões em Assis, na Itália. Eles rezaram pela paz nesse mundo de guerras. O Papa pediu para crerem na força da oração. Foi um dia histórico, mas não só para o cristianismo, como também para o mundo todo. Os líderes religiosos estão empenhados em alcançar a paz através da oração. Papa Francisco, reunido com 12 mil representantes de 9 religiões e 26 confissões religiosas. É importante encontrar representantes de diversos credos e estabelecer com eles um relacionamento de amizade, de respeito recíproco. Muitas vezes o diálogo é impedido por política e ideologias. Precisamos encontrar um caminho para que tudo isso não fique na teoria. A paz é possível, todos nós ansiamos por ela. A pace sempre è possibile, ci speriamo tutti. Este encontro dos líderes religiosos com o Papa Francisco é muito importante para o futuro de todo o planeta e para as futuras gerações. Queremos encontrar caminhos para acabar com a pobreza, com os conflitos. À tarde, o Papa Francisco se encontrou com os cristãos aqui, na Basílica de São Francisco. Entre os participantes, o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I. Foram nomeados os 27 países que atualmente vivem situações de conflito. Por cada um deles foi acesa uma vela, sinal de luz em meio às guerras que tantas vezes obscurecem o mundo. Ele refletiu sobre a passagem bíblica em que Jesus diz: "Tenho sede". Qual é a sede do Senhor? Perguntou o Papa. Sede de água, que é essencial para a vida, mas acima de tudo, sede de amor, elemento não menos essencial para viver. Com este encontro, queremos dizer ao mundo, antes de mais nada, que Deus é mais importante que nós.
Destacar que a dimensão da transcendência na vida do homem é fundamental neste mundo tão materialista. Momento especial, o almoço do Papa com os refugiados. Entre eles, alguns trazidos por Francisco da visita à ilha de Lesbos. Veja a seguir no Repórter Canção Nova o desempenho das mulheres na política a uma semana das eleições municipais. E a terceira parte de nossa viagem às origens da Bíblia, os benefícios da tecnologia na hora de ler a Sagrada Escritura. Nós voltamos em instantes. Pessoal, no próximo domingo tem eleições municipais. É hora de ficar de olhos abertos e fugir dos candidatos que envergonham o país. É hora de votar com consciência. Você já sabe em quem vai votar? E nas eleições desse ano, as mulheres estão perdendo forças. Em cada 10 candidatos, 3 são mulheres. As mulheres são a maioria da população e das eleitoras no Brasil. Mas quando o assunto é política, elas já estão lá, mas são a minoria. Entre os quase 500 mil candidatos, 336.819 são homens, 155.587 mulheres. A maioria delas disputa o cargo de vereadora. Ainda há muito preconceito nessa participação da mulher da política. Não há a população não credibiliza a mulher a esse gerenciamento. A lei eleitoral brasileira exige que partidos e coligações tenham no mínimo 30% e máximo de 70% de candidatos homens e mulheres. Lorane já foi candidata 2 vezes. Em 2009, foi eleita vereadora da cidade de Lorena, no interior de São Paulo. É óbvio que durante esses 4 anos existiram discussões e polêmicas em que eu senti algumas vezes um pouco de machismo da parte de alguns colegas e tive que ir à tribuna e defender as mulheres, né, como única vereadora que ele estava. A ex-vereadora deixou a carreira política para se dedicar mais à família e à profissão de médica. E eu acho que eu posso contribuir para a sociedade de uma forma bem melhor com a minha profissão do que no legislativo. Nessas eleições municipais, cerca de 50 cidades terão somente mulheres candidatas à prefeitura. A participação feminina na política brasileira, embora ainda tímida, começou há muito tempo. Em 1880, elas já lutavam para ter direito ao voto, o que só foi permitido em 1932. Desde então, elas passaram a ocupar cargos que eram exclusivos dos homens. Com exceção do Rio Grande do Norte, que em 1929 elegeu Alzira Soriano como a primeira prefeita de Lages. Na época, o estado tinha uma lei que não fazia distinção entre masculino e feminino para o exercício eleitoral. Em 1934, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal. Eunice Miquiles, em 1979, assumiu como senadora suplente pelo estado do Amazonas. Mas foi em 1990 que o Senado teve 2 mulheres eleitas, Júnia Marise, de Minas Gerais, e Marluce Pinto, de Roraima. Em 1986, no Acre, Yolanda Fleming, que era vice, assumiu como governadora. 8 anos depois, em 1994, Rosiana Sarney foi escolhida pelo voto popular para chefiar o estado do Maranhão. A primeira mulher prefeita de uma capital foi Maria Luísa Fontenelle, eleita em 1985 em Fortaleza. Em 2011, Dilma Rousseff entrou para a história como a primeira mulher presidente do Brasil. Conquistas que, segundo a mestra em História Social, podem mudar a visão da mulher na política. Eu acredito de uma forma positiva e que veio a trazer para a sociedade que sim, a mulher pode chegar ao cargo máximo e fazê-lo com maestria. Quem já fez parte da política, hoje enxerga a vida com outros olhos. Valeu muito a pena, né? Eu achei que eu aprendi muito e eu espero que eu continue aprendendo, né? E que a política continue mudando, que as coisas continuem acontecendo sempre para melhor. Você sabia que 1/3 da população brasileira culpa a mulher nos casos de estupro?
A pesquisa encomendada ao Datafolha pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz um alerta e dados que preocupam. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. São 50 mil crimes por ano. De acordo com o Sistema Único de Saúde, em 70% dos casos, a vítima é uma criança ou adolescente. O levantamento do Datafolha revela que 30% dos entrevistados culpam a vítima pela violência sexual sofrida ao concordarem com a frase: a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Muitas vítimas se sentem culpadas ou por terem usado determinada roupa ou por terem passado por determinado lugar, quando na verdade elas não têm culpa nenhuma. Só que o sentimento de culpa impede que elas prossigam com as ocorrências, com as denúncias. E o crime de estupro é um dos poucos crimes que leva em consideração tão somente a denúncia, a palavra da vítima. A opinião de que mulheres que usam roupas provocativas não podem reclamar se forem estupradas é mais forte entre pessoas com 60 anos ou mais. Entre os jovens de 16 e 34 anos, o número cai para 23%. Na mesma linha, 37% dos brasileiros acreditam que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Esses índices aumentados assim, a questão maior é governamental. O governo federal, os governos estaduais, que são omissos na criação de uma política pública decente para atender essas pessoas que são violentadas e que, enfim, vem mais a questão social. A pesquisa revelou ainda que a maioria dos brasileiros considera que a polícia militar não está preparada para atender mulheres vítimas de violência sexual. 42% pensa o mesmo com relação à polícia civil. Já o índice de pessoas que pensam que as leis brasileiras protegem os estupradores ficou em 53%. Nossa equipe entrou em contato com a Procuradoria da Polícia Civil, que informou não poder atender a demanda. Mudando de assunto, você já percebeu que muitas empresas brasileiras fecharam as portas por falta de recursos financeiros? Pesquisa do IBGE revela que o número de empreendimentos fechados é maior que o total de negócios abertos no país. A placa de aluguel no comércio só pode ter um significado: atividades encerradas. O reflexo de muitas empresas por aí não é muito favorável. Os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre o assunto revelaram que em 2014 o número de empreendimentos que não foram para frente aumentou. 944 mil fechados contra 726 mil novos negócios. O fenômeno começa a ser sentido nas indústrias e só mais tarde atinge o comércio. E os ajustes de contas do governo geraram reflexos na indústria. Essa situação de comércio que nós vemos atualmente, muitas empresas fechando, ela é decorrente desse ciclo econômico. Por um tempo, Carmen lutou contra, mas se rendeu. Foi obrigada a fechar uma das lojas. Motivo? Despesas. Aluguel muito alto, né? E o custo mesmo, custo, folha de pagamento, tudo muito alto. Quando um estabelecimento fecha as portas definitivamente, acaba também a oportunidade de emprego. Hoje já são quase 12 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Com pouco dinheiro nas mãos, o povo gasta menos. No caso do comércio, as lojas que ficam abertas perdem lucro, o que acaba gerando mais fechamentos. Esse ciclo que prejudica a economia do país ainda vai permanecer por um tempo. A partir do ano que vem, sinalizações de que as coisas devem melhorar. Em 2018, investimentos efetivos. Entre 2018 e 2019, um pouco da retomada na indústria, e lá para 2020, provavelmente, a gente deve ver a retomada da atividade comercial, se nenhum evento extraordinário acontecer. Nessa possibilidade de melhoria é que a empresária se mantém. O sonho de reabrir o negócio continua vivo. Vamos esperar mais um tempo, né? As coisas equilibrarem. Se Deus quiser, temos planos sim para voltarmos. Estudar a Bíblia diariamente é um exercício enriquecedor em qualquer lugar, certo, Liliane? Sim, e hoje em dia não dá para dar aquela desculpa de que esqueceu a Bíblia em casa.
Afinal, são vários aplicativos que tornam a Sagrada Escritura ainda mais acessível. Da inscrição na pedra ao microchip ou à nanobíblia, certo mesmo é que a palavra de Deus continua viva e atual, tema da última parte da série especial sobre a história da Bíblia na Terra Santa. A mensagem dos profetas e a tradição dos sábios e dos escribas não permaneceu muito tempo como expressão oral, mas começou a ser colocada por escrito. O processo é longo e teve início com a inscrição na pedra e na argila. Esta é uma cópia do original em prata encontrada aqui em Jerusalém e consta como a mais antiga parte da Bíblia escrita que se conserva até hoje. Da più antica parte della Bibbia che si conserva realmente scritta. O minúsculo fragmento em prata é do 8º século antes de Cristo e nele está escrita a famosa bênção sacerdotal do livro dos Números. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu vulto e te dê a paz. Depois temos as inscrições sobre a argila. Também estas são somente cópias, mas são verdadeiros fragmentos de argila antiga sobre as quais foram colocadas inscrições modernas. A escrita na argila é chamada ostracon. Por muitos séculos, a Bíblia foi fixada em manuscritos. Os primeiros textos bíblicos foram fixados em rolos de papiro. A invenção do papiro como suporte para a escrita é mérito dos antigos egípcios, que se serviram de uma planta que nasce, cresce e se desenvolve às margens do rio Nilo, o papiro. Da mesma planta, tiravam as fibras vegetais que, colocadas uma após a outra, depois de um adequado tratamento, formavam uma folha sobre a qual se podia escrever. Esta folha tinha um custo muito baixo, porque era produzida de uma planta muito comum. Se podia conservar e preparar em rolos, ou podia ainda ser ligada juntas, folha a folha, em forma de um pequeno livro ou códice. Rolo e códice foram as formas mais comuns em que se conservaram também os textos bíblicos, que pela primeira vez começaram a chegar a muitas pessoas, porque eram econômicos. A pergamena foi o passo successivo. O nome Pergamena deriva da cidade de Pérgamo. O pergaminho foi o passo sucessivo. O nome Pergamena deriva da cidade de Pérgamo, que não se encontra no Egito, mas na Ásia Menor, na atual Turquia. Naquele tempo era de cultura grega. Foram os gregos de Pérgamo que desenvolveram o uso da pergamena. A pergamena é feita com pele de um animal, de uma ovelha, de cabra ou mesmo de uma gazela, tratada em maneira muito sutil, lixada, se tornava um ótimo suporte para a escritura. A pergamena era mais cara que o papiro, mas também muito mais duradoura. Por esse motivo é mais fácil encontrar folhas melhor conservadas em pergaminho do que em papiro. O maior desenvolvimento e difusão do livro, e particularmente da Bíblia, foram devido às invenções da estampa, ou seja, a prensa, que no lugar da escritura à mão, deu lugar aos caracteres já preparados. Gutenberg, em 1454, imprimiu a primeira Bíblia, conhecida como Bíblia a 42 linhas, e que tinha divisão somente em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, ela chegou até os nossos dias e continua a ser o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Esta palavra que foi anunciada, escrita na pedra, na argila, no papiro, sobre pergaminho e depois no papel, hoje pode ser lida em todas as línguas e com todos os meios de comunicação. E Deus continua falando, continua se manifestando, pois sua palavra é viva, é atual, e o homem, autor da Bíblia juntamente com Deus, usa da inspiração divina para continuar a transmissão desta palavra. Hoje, por exemplo, podemos ler a Bíblia em nossos computadores, celulares ou tablets. Podemos, com uma pesquisa simples, encontrar qualquer versículo ou capítulo, seja do Novo Testamento ou do Antigo. A tecnologia também permitiu que a palavra de Deus fosse cada vez mais difundida e se tornasse hoje mundialmente conhecida. De um rolo de papiro, das inscrições na pedra, na argila, nos pergaminhos, chegou aos confins da terra.
e até a Nanobíblia Hebraica, a menor Bíblia do mundo. Deus fala e faz aliança com o seu povo. Muito embora possamos ouvir a palavra de Deus no silêncio, no deserto e em nosso coração, podemos também, e é nosso dever, transmiti-la, assim como fizeram todos os que trabalharam para que esta palavra tomasse forma e pudesse ser lida. A revista Terra Santa é um destes meios de comunicação eficazes que dão vida às palavras de Deus. No dossiê da 16ª edição, você pode acompanhar toda esta trajetória da palavra, que voava no ar e incidia na pedra até os dias atuais. E depois de conhecermos mais a história da Palavra de Deus, a gente encerra o Repórter Canção Nova de hoje, desejando que você se aprofunde cada vez mais nesse livro sagrado. E é sempre bom lembrar que não basta ler o Evangelho, é preciso que nos perguntemos de que forma a Palavra de Deus fala mais em nossas vidas. O Papa chama a atenção para o fato de que a Palavra de Deus é a luz que veio ao mundo e nunca mais se apagou. Um ótimo final de domingo para você e até semana que vem, se Deus quiser. Uma semana abençoada e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.